Em situações de desastres, violências, extremas dificuldades, é muito fácil aqueles que vão ajudar ficarem focados apenas no curto prazo, ou ao menos nas coisas mais aparentes, que são os prejuízos financeiros, os prejuízos patrimoniais ou até mesmo os danos físicos das vítimas. Mas existe um dano que é muito sério e infelizmente acomete grande parte das pessoas que passam por essas marcas negativas em suas vidas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre trauma e vamos falar especificamente sobre estresse pós-traumático. Um transtorno que provavelmente terá um índice de apresentação muito grande, especialmente por conta das situações que estamos observando no Rio Grande do Sul. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou ter que mergulhar em alguns aspectos diferentes aqui, mas hoje nós vamos fazer uma pincelada por cima dessa história. Se você se identificar com algumas coisas que eu falar, peço a você, procure por ajuda profissional. Somente um vídeo como esse aqui é incapaz de fechar um diagnóstico, afinal eu não conheço a sua história. E se você não cuida daquilo que está causando problemas para você, a tendência é isso piorar, certo? Então, dito isso, vamos começar pelo começo. Olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos sobre comportamento, reflexões e algumas coisas a mais. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, fique à vontade de conferir aqui o link na descrição. Ali nós temos o meu site com uma série de links diferentes para o meu Instagram, lá para o X, para inclusive um formulário para atendimentos terapêuticos comigo, certo? Bom, dito isso, vamos lá. Para a gente entender o estresse pós-traumático, primeiramente nós temos que entender o que é um trauma. Hoje, a palavra trauma ela é muito associada de uma maneira pejorativa, né? Hoje existe essa narrativa de que traumatizar uma criança, traumatizar um adulto é visto como algo que é levado de uma forma leviana, né? Quando na verdade o trauma ele tem uma definição muito específica e é algo muito sério. Como é um assunto muito complicado de explicar, eu vou tentar trazer algumas analogias ou, enfim, tentar explicar da forma como minha cabeça for bolando aqui em tempo real para vocês, tá? Bom, imagine que você tem um computador na sua mente. Imaginemos, tá, que a sua mente fosse um computador. Você, naturalmente, tem uma série de programas que estão rodando na sua cabeça, certo? Você tem ali vários aplicativos que estão abertos na sua cabeça enquanto você vive a sua vida. Quando uma situação muito séria acontece, algo que foge por completo do seu dia, dos seus procedimentos básicos, como por exemplo, você na sua casa e vendo uma enchente invadir na sua casa, ou você andando em um ambiente e de repente se depara com uma pessoa com uma faca na mão vindo para cima de você. Enfim, quando você enfrenta algo que expõe por completo algo que você nunca imaginou que passaria, é como se o seu processador parasse de responder. É como se o programa não estivesse mais respondendo. É uma informação muito intensa e muito fora da sua vida cotidiana para você conseguir processar com facilidade. Isso cria o que nós chamamos de bloqueio operacional, ou em termos mais comuns é quando uma pessoa cola as placas, certo? O que é isso? É quando a pessoa não consegue reagir, ela fica tão travada, tão congelada, tão tomada de surpresa por algo que ela não consegue processar, que ela realmente dá tela azul, ela fica parada e não sabe o que fazer. Esse bloqueio operacional, infelizmente, deixa uma pessoa ainda mais propensa a ser vítima de uma situação de dificuldade, né? Seja, como eu falei, numa situação de violência imediata, seja numa situação de desastre, onde ela tem que pegar as coisas e sair, ela tem que tomar ação. Em um livro chamado O Impensável, de Amanda Ripley, essa pesquisadora, uma jornalista, ela fez algumas conversas com várias pessoas sobreviventes do atentado do World Trade Center. E o que mais chocou ela nas pesquisas que ela levantou foi o fato de que alguns sobreviventes relatavam que enquanto estavam em desespero correndo para fora do prédio, haviam pessoas sentadas em seus computadores tentando terminar o trabalho antes de sair. Ou seja, era algo tão alienígena, tão fora do comum, que a pessoa não conseguiu processar e ela ficou repetindo as tarefas dela como se nada estivesse acontecendo. E, infelizmente, grande parte delas acabou perdendo suas vidas. Então, quando uma situação muito séria acontece, há esse bloqueio operacional, há um travamento da nossa mente. Em um outro cenário, esta é uma ramificação, tá? Em um outro cenário, nós temos um desligamento da nossa inteligência emocional, mas nós mantemos a nossa capacidade executiva. São duas ramificações diferentes, tá? Uma, você bloqueia da tela azul, e na outra você para de sentir e faz o que tem que ser feito.
Neste cenário aqui, a melhor forma de ilustrar é quando você vê, por exemplo, soldados que voltam da guerra, né? E você sabe que eles fizeram coisas que eles não gostariam de admitir, que eles não gostam de lembrar, mas que fizeram igualmente. Geralmente, combatentes acabam fazendo coisas que nenhum ser humano em sã consciência gostaria de fazer. Então, para que eles façam o que tem que ser feito, afinal eles estão em uma estrutura militar com ordens e batalhando pela própria sobrevivência, eles desligam o programa, o aplicativo das emoções e fazem o que tem que ser feito. Então, eles também, de certa forma, apagam essa capacidade de processamento para fazer as coisas acontecerem. Aqui nós temos dois cenários: o bloqueio operacional, né, e o desligamento do sistema emocional. Nenhum dos dois sai ileso. Infelizmente, na nossa mente, quando a gente passa por um processo tão intenso assim que faz a nossa mente desligar alguns setores de processamento, isso não sai barato. Porque entenda que o nosso processador, ele é um pouco diferente de um computador convencional. Uma vez que você passa por uma situação como essa, é como se você corrompesse alguns arquivos do seu sistema. É como se alguns programas começassem a rodar com alguns bugs. Por quê? Você colocou uma situação muito extrema para aquele software aguentar e tudo começou a ficar travando. Então isso não é diferente uma vez que uma pessoa tem um trauma instaurado em sua mente. Seja um trauma baseado em bloqueio operacional, isso é muito comum, por exemplo, em situações de assédio sexual, especialmente para mulheres. Muitas mulheres acabam ficando em bloqueio operacional, não conseguem pensar, ficam travadas. A situação infelizmente acontece e depois elas têm que viver com isso, né? Da mesma forma como homens em situações de, principalmente, violência, são tomados pelo instinto de violência, cometem um ato terrível e depois, uma vez passado a situação, que eles começam a processar. Então, como é que uma pessoa que passa por um desses dois cenários começa a reagir depois disso? A vida ela não é mais a mesma, certo? Não dá pra gente simplesmente fingir que nada aconteceu. A nossa mente é incapaz de apagar coisas, infelizmente ou felizmente. Isso significa que mesmo que você não tenha processado aquela informação naquele momento, você vai tentar processá-la ao longo dos próximos tempos. Porque o nosso sistema emocional, ele é atemporal, ele não compreende muito bem a passagem do tempo. Então, se você passou por uma situação que foi intensa demais e você não computou ela adequadamente, o que vai acontecer... Eu vou inventar uma situação aqui, tá? Imaginemos que você é vítima de um assédio sexual no seu trabalho. E você sai dali estarrecido ou estarrecida e você vai embora. E aí, um dia depois, 2 dias depois, você começa a ter sonhos daquela situação acontecendo. Ou você tá andando na rua e de repente vem aquela memória na tua cabeça e você tem que se concentrar para não perder o controle e voltar a fazer as coisas. Ou você ouve uma música que de repente te associa àquela situação e você começa a tremer. Ou de repente você está andando na rua e do nada vem um batimento cardíaco intenso e você começa a não saber o que fazer. Muitos podem associar isso a algo completamente diferente, mas é aí que entra essa questão do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático nada mais é do que a sua mente tentando ler um arquivo corrompido dentro do sistema e enfrentando uma sintomática que gera problema porque ela não consegue processar o que aconteceu. E meus amigos, a nossa mente precisa processar absolutamente tudo que passa pelas nossas cabeças. Então, se você passou por uma situação que criou um buraco ali, que criou um arquivo corrompido, ele vai ficar sendo rodado o tempo todo na tentativa de ser resolvido. E é isso que se configura como um potencial estresse pós-traumático. No CID, na Classificação Internacional de Transtornos de Comportamento, o estresse pós-traumático ele diz o seguinte, ó: sintomas típicos incluem episódios de repetidas revivescências do trauma sob a forma de memórias intrusas ou sonhos. O que são as memórias intrusas? São aquelas que você não evoca. Sabe quando você está andando na rua e de repente, caramba, você lembra de um negócio que você não queria lembrar. Geralmente é algo negativo, né? E se você passou por uma situação muito difícil e de repente você está em um momento de tranquilidade e aquela memória invade a sua mente, opa, estamos com um sinal aqui. Além disso, sonhos, né? Ou seja, o nosso sistema onírico, os nossos sonhos enquanto dormimos, eles são definitivamente bastante claros quando se trata de entender a nossa saúde emocional. Geralmente, se você não processa as coisas acordado, você vai processá-las dormindo, tá?
Além disso, continuando, né? Olha só, então, além das memórias intrusas e os sonhos, eles ocorrem com um fundo persistente de uma sensação de entorpecimento e embotamento emocional. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais a pessoa vai se fechando porque ela não consegue lidar com, mais uma vez, aqueles arquivos corrompidos, e essas emoções vão ficando mais fortes e os sintomas vão ficando mais fortes, e ela vai se fechando para o mundo da forma como ela consegue para tentar se proteger. E aí, você tem, por exemplo, sintomas como afastamento de outras pessoas, falta de responsividade ao ambiente, evitação de atividades e situações recordativas do trauma. No cinema tem muito associado a combatentes, né? Por exemplo, o cara volta da guerra e aí de repente uma pessoa no mercado derruba uma coisa no chão, na hora o cara associa isso a um disparo, de repente vem uma memória de combate, ele começa a suar frio e tremer, enfim. Isso é uma demonstração muito clara do estresse pós-traumático. A partir daí, é extremamente importante lembrar que quando essa memória surge, ela não surge somente como imagens, mas ela surge também com um estado de hiperexcitação e hipervigilância. Veja, essa é uma diferença muito drástica. Se você lembra de alguma coisa ruim e simplesmente, tá, deixa eu seguir minha vida, vambora, deixa eu apagar isso da minha cabeça e vou fazer outra coisa. É uma coisa. Agora, quando aquela memória vem, você começa a tremer, suar frio, ou seja, está hiperexcitado, e você começa a olhar para os lados, tentando entender o que está acontecendo, e você está hipervigilante, opa, é a sua mente tentando trazer aquele trauma para o presente para tentar processar aquilo. E isso gera muito, muito sofrimento. Dentro de toda essa situação, é muito fácil você observar uma série de comorbidades, tá? Uma pessoa que sofre de estresse pós-traumático, ela pode acabar desenvolvendo uma situação como uma depressão, como um ataque de pânico e uma série de outras, como a gente chama, comorbidades, que são transtornos anexados a uma causa principal. Então, algumas vezes, você precisa investigar profundamente você mesmo com a ajuda de um profissional, porque algumas vezes você acha que talvez você esteja com uma depressão, mas em processo terapêutico, de repente você se recorda de uma situação de violência que você passou lá na infância e que desde então você vem carregando esses sonhos intrusivos, esses sentimentos estranhos que foram se transformando num sentimento de apatia e de sofrimento, e quando você vê, você está a vida inteira carregando aqueles arquivos corrompidos com você. Dizem que o estresse pós-traumático pode se tornar geracional, onde quando você não resolve essa situação dentro de você, esses medos, esses receios e essas memórias podem ser passadas de maneira indireta para os seus descendentes também, por um processo conhecido como transgeracionalidade. Então, tanto que existem derivações do estresse pós-traumático, como, por exemplo, a síndrome do sobrevivente, onde a pessoa se sente culpada, se sente com remorso e se vê traumatizada por ter sobrevivido, onde ela acha que todo mundo tinha que ter vivido e ela não. Ou seja, ela fica se questionando, pô, mas por que eu fiquei vivo? Entre tanta gente boa, por que eu tô vivo? E isso foi muito presenciado, por exemplo, após o Holocausto, na população de sobreviventes de Holocausto, porque todos os que sobreviveram ficavam se perguntando, tá, mas por que eu sobrevivi? Não, e por que não os outros? E isso foi catalogado clinicamente há pouco tempo. Então perceba que existem muitas ramificações aqui. E por que eu estou tendo esse papo longo e talvez até um pouco desorganizado? Para que eu possa garantir que você está com um sistema, voltando à analogia do computador, garantindo que o seu sistema de antivírus está detectando as ameaças adequadamente. Ou seja, se você está tendo pensamentos intrusivos que voltam na sua cabeça de uma lembrança ruim que você passou, se você hora ou outra se vê evitando lembrar de um momento da sua vida porque isso traz para você uma ansiedade interna muito grande, se você por vários momentos se vê preso em um estado de bloqueio funcional porque você ouviu alguma coisa, teve algum estímulo que te lembrou de um momento ruim da sua vida, procure por ajuda. Talvez a maior parte das pessoas não se identifique com o que eu estou falando aqui, mas agora, com a quantidade de desastres e dificuldades aumentando cada vez mais, eu preciso, obviamente, lembrá-los que muita gente vai ser vítima de estresse pós-traumático. Então talvez um vídeo como esse possa trazer informação para aqueles que precisam, certo? Como é que se trata estresse pós-traumático? Bom, você precisa inevitavelmente de um profissional. Não dá para você lidar com isso sem a ajuda de um profissional da mente para guiar você por esse processo de uma maneira adequada. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que você consegue superar os seus fantasmas, não.
Quando estamos falando de algo nessa profundidade que te causa sintomas tão intensos, dificilmente você sai disso sozinho. E não é errado pedir por ajuda. É muito melhor ceder à ajuda de alguém, né? Passar pela talvez vergonha de dizer-se precisando de ajuda, do que passar uma vida de sofrimento, se escondendo e tentando encontrar alguma forma de viver pelos cantos. Você é melhor que isso, você merece mais do que isso. Então, aqueles que se identificaram com esse discurso e talvez estejam pensando um pouco mais profundamente sobre o que eu conversei, vocês merecem uma vida plena. Não é justo viver numa toca escondido do mundo por conta de algo que te machucou ou de alguém que te machucou. Você pode superar isso com a ajuda necessária. Então, é isso. Eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre toda essa concepção de estresse pós-traumático. Eu acho que talvez vale a pena a gente conversar um pouquinho no próximo vídeo, se vocês quiserem, sobre luto. Afinal, infelizmente, também é um tema que é recorrente, ainda mais nos tempos atuais, vai entrar em voga também. Então, se você quiser que eu converse mais sobre isso, e se você quiser deixar o seu relato aqui embaixo para falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre toda essa situação, coloca aí nos comentários. Esse vídeo ele não termina aqui comigo, ele também vai aí para você que está falando aqui nos comentários da sua própria história. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo.